a sua transportadora não tem nenhum veículo próprio e opera somente com veículos de terceiros, subcontratando uma ETC ou até mesmo um TAC. Uma ETC é uma empresa de transporte de cargas e um TAC é um transportador autônomo de cargas. Saiba que, mesmo ela não tendo caminhão, ela precisa ter os 3 seguros obrigatórios para o transportador rodoviário de carga. Então, se você tem uma transportadora com CNPJ de transporte rodoviário de cargas, de produtos perigosos ou não, você precisa ter o RN-TRC ativo, a NTT tem que estar ativa, você precisa emitir o CTE, que é o Comunicado de Transporte Eletrônico, e você precisa contratar os seguros, os 3 seguros obrigatórios, e cumprir outras obrigatoriedades para efetivar esse transporte. A emissão do CIOT, o pagamento do piso mínimo de frete, entre outras. Mas o que tange a nós aqui, nós vamos falar exatamente dos seguros que essa empresa de transporte de cargas que não possui caminhão, ela precisa ter, mesmo não tendo caminhão. Porque a responsabilidade do transporte é 100% dela, ela vai subcontratar um outro transportador que vai efetivamente fazer o transporte. Mas essa responsabilidade é da transportadora que está pegando, assumindo a responsabilidade com o embarcador, tá certo? Então essa transportadora, mesmo não tendo caminhão, ela precisa ter os 3 seguros obrigatórios, que é o RCTRC, que é a responsabilidade civil do transportador rodoviário de carga. Esse vai cobrir o acidente com o veículo transportador, o tombamento, a colisão, todos esses acidentes que vão causar um dano à carga, tá? Um tombamento, por exemplo, onde a carga é avariada, a carga ela pode ser também perdida parcialmente. Tudo isso devido a um acidente que houve com o veículo transportador. Então, a carga foi também afetada, houve uma perda, houve um prejuízo, às vezes até mesmo um incêndio, né, com o veículo transportador que evoluiu para a carga. Então, o RCTRC cobre esse tipo de situação, esses eventos. E aí a gente tem o RCDC, que é exatamente o furto, o roubo e o desaparecimento da carga. Agora, recentemente, também temos a inclusão da apropriação indébita, da extorsão e, em alguns casos, a gente pode contratar também a cobertura de furto simples, tá? Que é aquele que não tem nenhum tipo de arrombamento, nenhum tipo de evidência ali, a carga simplesmente sumiu. Tem a opção de contratar essa cobertura também. E temos o mais falado agora recentemente, que é o RCV, que é um seguro também obrigatório, foi o último a ser obrigatório e ele está sendo fiscalizado também junto com os demais, através de cruzamento de dados da NTT com a SUSEP, que é o RCV. Esse RCV, ele cobre a responsabilidade civil de dano material e corporal causado pelo veículo transportador enquanto carregado, tá? Ou enquanto ele tem algum documento emitido referente àquele transporte. E nesse documento esteja vinculada a placa, a identificação do veículo transportador. Então é interessante a gente até, abrindo aqui um adendo, essa cobertura ela se inicia a partir da emissão do documento de transporte, tá? O CTE. Então, identificou ali o veículo transportador, ele já tem a cobertura do RCV, tá? Agora, esses são os 3 seguros obrigatórios para o transportador rodoviário de carga que não tem caminhão, tá? Não tem veículo próprio, ele subcontrata, ele está contratando uma outra transportadora. Por que ele tem que fazer esses seguros? Porque a responsabilidade daquele transporte, daquele frete, daquela carga, a responsabilidade é toda dele. Ele subcontratou uma outra transportadora. Essa transportadora é um preposto.
ela entra figurando como preposto da transportadora principal, certo? Então, uma vez que essa transportadora principal emite o CTE, ela tem toda a responsabilidade daquele transporte, não só de emissão de documentação, mas também da entrega da carga lá no destino em perfeitas condições, assim como ela foi recebida no momento do embarque. Então ela tem a obrigação de fazer a averbação, que é o comunicado de embarque, né? Ela emite o CTE, faz a averbação e ela precisa também fiscalizar, isso é muito importante, tá, pessoal? Ela precisa fiscalizar o RNTRC dos transportadores que ela subcontratou. Porque se ela está contratando uma outra empresa, essa empresa é um preposto que está prestando serviço para ela e a transportadora principal passa a ser responsável pelas ações desse transportador subcontratado. Então é muito importante ela fiscalizar e averiguar se o RNTRC está ativo, se não está suspenso, que é aquele cadastro na NTT, como transportador rodoviário de carga, como um ETC. E mais importante, pessoal, é importante a transportadora que subcontrata conhecer a sua apólice. Por isso é importante a parceria com o corretor. Conhecer o quê? Quais são os limites máximos que eu posso embarcar? Quais são as regras de gerenciamento de risco que eu devo cumprir? Isso tudo tem que ser falado para o transportador que está sendo subcontratado e precisa ser também fiscalizado se esse transportador subcontratado está seguindo as regras, né? Uma vez que eu sou a transportadora principal e subcontratei, a minha obrigação é fazer o cadastro de consulta do motorista, dos ajudantes dessa transportadora subcontratada. Fazer também a verificação do RNTRC. Ok. Orientar esse transportador a cumprir o PGR, que são as regras de gerenciamento de risco. Às vezes é o rastreador via satélite, é o macro ali de informações de parada, de saída, é os locais de parada para pernoite que precisam ser respeitados. Se vai poder fazer também o percurso noturno ou não. Isso tudo precisa ser fiscalizado pela seguradora principal, né? Principalmente quando você está contratando um TAC, que é um transportador autônomo de carga, pela primeira vez. De repente é um subcontratado seu que é um agregado, é aquele transportador que você já tem costume de contratá-lo, ok. Você vai fazer uma auditoria, mas você já sabe que ele já está acostumado a transportar com você, que ele já entendeu a regra de gerenciamento de risco da sua apólice, que ele está cumprindo. Ok, maravilha. Mas ainda assim é legal você observar, tá? Um exemplo muito comum, né? A gente precisa também entender o que a nossa apólice está cobrindo. Está cobrindo essas três coberturas obrigatórias? Ótimo. Está sendo cumpridas as regras de gerenciamento de risco? Cadastro e consulta, rastreador, isca, escolta. Ótimo, maravilha. Tá, mas e as outras coberturas que podem ser necessárias naquela operação? Por exemplo, uma operação de hortifruti, aonde eu tenho uma mercadoria que possa sofrer com a deteriorização, né, com variações de temperatura, é uma mercadoria perecível, então eu preciso que o transportador ele tenha um equipamento adequado para isso, né, que é exatamente a câmera fria, né? Então, se essa câmera fria estragar, se parar essa câmera fria, quem que vai cobrir esse prejuízo aí dessa carga? Não teve acidente com o caminhão, não foi furtado, não foi roubado, não teve responsabilidade civil com terceiro, mas mesmo assim a carga se perdeu, porque houve ali um aumento da temperatura ali no caminhão. E cadê a cobertura adequada para isso, a cobertura adicional? Temos que olhar isso aí, temos que olhar a sua operação para ver se realmente está adequada ou se a sua apólice é só uma apólice de gaveta. Tá certo, pessoal? Então temos que observar isso também. Vamos fazer a operação lá
pro lado do Amapá, né? Então, a gente sabe que esse veículo pode ser transportado parte do percurso por modal fluvial. Então, o que vai acontecer? Esse caminhão vai entrar, vai subir numa balsa, vai ser transportado por uma balsa. Eu tenho essa cobertura adicional lá, meu caminhão capotou, a minha carga espalhou pela rodovia. Eu tenho uma cobertura adicional de limpeza de pista, com um limite bacana, adequado para aquilo ali. Né? Não estou falando do seguro ambiental, porque é um seguro à parte. Né? A gente não pode nem chamar o ambiental de cobertura adicional, mas estou falando de uma limpeza de pista, tá certo? A mercadoria espalhou ali na pista, ali, precisa fazer uma limpeza para liberar a pista. É responsabilidade do transportador principal. Ah, o subcontratado não tem condições de fazer, ele não fez. Quem que vai receber a notificação do órgão competente com a multa? É a transportadora principal, tá certo? Então, é muito importante a gente também se atentar a isso, tá? Entre outras, tá? Entre outras. Então, se você emite ou utiliza veículos subcontratados, você emite o CTE ou utiliza subcontratação, revisa as suas apólices com carinho, né, com atenção maior, tá? Uma apólice bem estruturada pode existir somente no papel. Mas quando acontecer um sinistro, pode ser que a sua apólice não vai te dar as coberturas que a sua operação precisa, as coberturas que a sua operação está exposta. Então, para evitar esse tipo de dor de cabeça, revisa suas apólices com o seu corretor, tá certo? Eu estou aqui à disposição também, pode estar mandando essas apólices para mim, pode estar agendando uma reunião comigo. Nós vamos revisar essas suas apólices, vamos entender a sua operação e fazer a blindagem total de todos os seus riscos, tá certo? Essa é a dica de hoje. Aquele abraço.